Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre a parte 2 agora dos personagens que foram introduzidos, né, nesse último patch. No vídeo passado falamos aqui sobre o Fu, Sennin Kyuubi Naruto e Eterna Mangekyo Sasuke. Agora vamos falar do rework do Sennin Naruto e do personagem escolhido ali pelo cara que ganhou, né, o Temujin, e o Edo Tensei Utakata, que é mais um dos Jinchurikis, né, que foram ressuscitados. Então beleza, para começar vamos falar sobre o Sennin Naruto, que num geral acho que encaixou muito bem a temática dele, né? Quanto a temática Sennin e tudo mais, ele absorver energia, conseguir se curar. Mas tem algumas coisas que eu achei meio estranho, né? Vamos abordar aqui. A primeira skill, eles basicamente tentaram manter a ideia da skill do dele antigo, né? Antes do rework. Frog Gata Kick. Dá 25 de dano ao inimigo, stuna Physical e Energy, habilidades Physical e Energy por um turno. Uh, Tem esse efeito comum que vocês vão ver na maioria das skills dele, né? Pelo resto do jogo, as skills do Sennin Naruto vão dar 5 de dano a menos, esse efeito estaca. Essa skill se torna Recoil por um turno após ser utilizada. Então não tem cooldown, porém ela se torna outra skill, né? No turno seguinte, e custa um Taijutsu. Então tu vai deixar o cara stunado e marcado, né? No próximo turno tu pode usar a skill Recoil, que dá 30 de dano perfurante a um inimigo que esteja afetado pelo Frog Katakiki. Então assim, só vai poder usar no inimigo que tu atacou anteriormente. E o mesmo efeito pelo resto do jogo, as skills do Sennin Naruto vão dar 5 de, 5 de dano a menos. Esse efeito estaca. Então aqui tu vai dar, supondo que a primeira skill que tu usa é essa aqui, tu vai dar 25 e vai ficar com o debuff de menos 5. Então, quando tu dá o recoil, tu já vai estar dando 25 aqui, né? Porque tu tá dando 5 de dano a menos e tu vai ganhar mais um stack de dano a menos. Logo vamos entender para que existe isso, né? Não é só para, digamos, balancear o dano do personagem, tem uma outra utilização. Skill nova aqui, bem interessante. Eu acho que não tinha uma skill assim no jogo, pelo menos não que afetasse o time inteiro. Custa 2 energias aleatórias, não tem cooldown, mas ela também é substituída, né? Dá alvo em todos os inimigos por um turno, reduzindo o dano deles em 100%. Então, tanto skills que já estavam ativas, quanto as skills que eles usarem, não vão dar dano. O que é bem insano, é bem forte, né, cara? Então, assim, tu consegue basicamente comprar um turno. Claro que tu tá gastando 2 energias para isso, mas tu tá comprando um turno e essa skill é invisível, né? Então, cara, boa. Por 2 turnos, Rasen Shuriken, que é a próxima skill, vai custar uma energia azul e uma energia aleatória, né, por 2 turnos. Pelo resto do jogo, Sennin Naruto e suas habilidades vão dar 10 de dano a menos. Então tem o debuff de 5 aqui, esse aqui dá o debuff de 10, né? Então se tu usar essa skill aqui, depois do Rasen Shuriken, ele vai dar 45 de dano. Que é uma maneira boa, né? Porque tu tá mudando a energia dele, né? Pra ficar mais consistente. E tu tá pagando um pouco de dano por isso, que é bem interessante, né? Essa skill estaca e ela é invisível no primeiro turno. Nos próximos 2 turnos, ela é substituída por Rasengan Barreish, que é a skill de counter dele, né? Vamos entrar nela aqui. Custa uma energia aleatória. No turno seguinte, o primeiro inimigo que usar uma skill no Sennin Naruto vai ser counterado e o inimigo counterado vai tomar 25 de dano. Esses 25 de dano não são diminuídos pelos esses stacks aqui de 5 e 10, né? Então realmente vai passar os 25 de dano. Pelo resto do jogo, as skills do Sennin Naruto vão dar 5 de dano a menos, né? Essa skill estaca e é invisível. Então tu vai estacando esses debuffs de dano, basicamente, né? Entramos na terceira skill dele, que não tem versão alternativa, Rasen Shuriken. A versão normal dele é 2 ninjutsu, porém após a invocação aqui é um ninjutsu e um random, né? Por 2 turnos. 55 de dano perfurante. Não pode ser counterado nem refletido, então bate com a temática do Rasen Shuriken, né? E pelo resto do jogo, as skills do Sennin Naruto vão dar 10 de dano a menos. Então, cada skill que tu vai usar, tu vai ganhar um stackzinho com o ícone dela e tu vai ficar diminuindo o teu dano, né? Aí tu pensa, pô, mas então esse personagem é um lixo, né, cara? Tu vai dar dano, mas daí tu vai começar a dar menos dano. Aqui tu vai dar menos 10, aqui menos 10. Aí quando tu dá essa skill de novo aqui, tu vai dar só 5. Mas aí entra na skill que deveria ser invulnerabilidade dele, mas eles deram outra abordagem que faz sentido, né? Que é ele basicamente coletando a energia do ambiente, a energia 6. Custa uma energia aleatória, tem o cooldown de 1, né? Então tu já vê que é diferente das invulnerabilidades padrões. Naruto se cura 15 de vida e 5 de vida adicional para cada skill que ele usou no jogo.
Então todos esses debuffs aqui que vão tirando o dano dele, vão acrescentando na cura dele, né? Então se tu usou 2 skills, tu vai curar 25, se tu usou 3, tu vai curar 30. E após essa skill ser utilizada, tu vai remover todos esses debuffs, né? Então tu vai zerar o Naruto e as skills vão voltar a dar o seu dano original. Então ele tem essa ideia de tu ir usando as tuas skills e tu vai perdendo dano com isso, porém quando tu se curar, tu vai curar muito mais, né? E depois tu vai poder voltar a usar elas do zero. Então bem interessante, encaixa bem com a temática do Senin Naruto. Foi um rework bom, cara. Assim, com certeza é mais viável que o Naruto antigo, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver ele sendo tão forte assim no meta, né? Claro que tem que ver as combinações que vão fazer. Agora, essa skill aqui é muito interessante. Tu reduziu o dano por 100%, cara, de todos os inimigos. Essa skill eu acho que é a skill que mais chama a atenção dele, né? E o Rasen Shuriken também, devido a esse número aqui, ó, 55. Ele bate com muitas matemáticas, né? Tem muito personagem que dá 45 de dano, ou dá 30 de dano e executa quando o cara tem 15 ou menos, né? Claro que custa 2 ninjutsu, 2 energias azuis, né, pra tu usar. Mas esse 55 aqui é um número bem interessante, tá? Então são as coisas que mais me chamam a atenção nele. Vamos pro segundo personagem, o Temujin, que eu acho que é um personagem de filme, né? Porque eu nunca vi esse cara no Naruto, mas tudo bem. Tem uma temática estranha, cara, que ele faz com que skills permanentes durem 9 turnos, né? Tu vai ver que ele tem essa temática e diferente, eu acho que é único isso, né? Acho que não tem nenhum outro personagem que seja desse jeito. Enfim, primeira skill, um ninjutsu, sem cooldown, Raging Thunder. Dá alvo em um inimigo, no turno seguinte esse inimigo vai tomar 20 de dano de Affliction. Por um turno, suas skills Strategic vão durar um turno a menos. Então, beleza, tu tá tirando duração. Skills Strategic que são permanentes irão durar ao invés por 9 turnos. Essa skill é invisível, né? Tanto é que o dano só passa depois, então ele não sabe que ele está com esse debuff. E após ser utilizada, ela se torna por um turno Raging Thunder Blast, que nós já vamos abordar aqui. Custa uma energia aleatória, dá 20 de dano Affliction a um inimigo afetado pelo Raging Thunder. Então, parecido com o Naruto ali, né? O cara tem que estar marcado para tu poder botar o dano nele. E daí vai estourar o dano todo junto, né? 40 de Affliction. Por um turno, qualquer inimigo que usar uma nova skill no Temujin vai tomar 15 de dano Affliction. Essa skill é invisível. Então ele bate e se protege, né? E o cara não sabe que ele está protegido, então se tu bater nele, tu vai levar mais 15. Skill interessante, né? É o uso subsequente da primeira skill. Custa uma skill aleatória, então é bem uma energia aleatória, né? Então é bem consistente. Normalmente quando tu usar isso aqui, no turno seguinte tu quer usar o Raging Thunder Blast. Segunda skill dele também custa um ninjutsu, porém tem um turno de cooldown. Temujin dá alvo em um inimigo por um turno. Durante esse período, se ele usar uma nova skill, ele vai tomar 30 de dano Affliction. Por um turno, as skills physical desse inimigo vão durar um turno a menos. Então, tem muitas skills physical que, tipo do Neji, que bate 25 num turno e 25 no outro. Então, tu vai tirar um turno de duração. Entendeu a ideia? E skills physicals que são permanentes vão durar apenas 9 turnos, né? Em vez de durar para sempre. Essa skill é invisível, então tu já vê uma temática, né? Essa skill quando ele usa invisível, essa skill também é invisível. Então a ideia dele é ser bem sneak, né? Não revelar a informação pro teu adversário, deixar ele na dúvida. Será que ele usou Raging Thunder? E quem que ele usou? Será que ele usou isso aqui? Em quem que ele usou? Entendeu? Dá para entrar muito em aspecto psicológico, aspecto estratégico, né? Até o momento é um personagem bem interessante. Já parece meio chatinho de lidar, mas não que isso seja negativo, né? Isso pode ser muito interessante na maioria das vezes. E a terceira skill dele, Retractable Shield. Por um turno, o Temujin vai counterar todas as skills físicas usadas nele. Então é bom que tenha essa limitação, né? Já que está counterando tudo, não só a primeira. Os inimigos que tiverem as skills físicas counteradas vão permanentemente dar 5 de dano a menos. Esse efeito estaca, essa skill é invisível. Custa uma energia aleatória e tem 2 de cooldown. Strategic Instant. Invulnerabilidade dele é a padrão. Então é basicamente um personagem que tudo é invisível, né? As 3 skills dele são invisíveis. Vai ter um aspecto tático, um aspecto psicológico, né? Quando tu estiver jogando contra ele. Pareceu interessante, cara. Isso das skills estratégicas permanentes durarem 9 turnos, vamos ver o quão relevante vai ser, né? Tu consegue pensar nisso com o Madara, por exemplo, né? Que fica ativando todos os Sharingan, Rinnegan dele, que normalmente são permanentes, assim tu consegue fazer durar só 9 turnos. Mas tem que ver o quanto que tu vai conseguir grindar as partidas para que esses 9 turnos aqui sejam relevantes, né?
Apesar que devido a ele ter bastante counter e proteção, pode ser que tu consiga fazer um time com grind, um time com cura, que consiga segurar tempo suficiente para isso ser relevante. Mas isso é um efeito extra, né? Independentemente disso, eu acho que é um personagem legal, né? Ele tem dano affliction, tem proteção. Então, como usuário exclusivo de ninjutsu e energia aleatória, pode ser que a gente enxergue ele no meta. E o último personagem aí dos novos é o Edo Tensei Takata, que, cara, esse eu acho que promete, viu? Ele tem skills muito interessantes. Cheguei a jogar contra ele enquanto estava fazendo as missões, né? Então vamos lá, a primeira skill dele que chama bastante atenção, Explosive Bubble, custa uma energia azul, não tem cooldown, dá 15 de dano perfurante ao inimigo, que então vai levar 5 de dano perfurante por 3 turnos seguintes. Então após toda essa duração ele está dando 30 de dano piercing por uma energia, que é muito bom. E também temos efeitos extras aqui, né? Durante esse período, toda vez que esse inimigo usar uma nova habilidade, não precisa nem ser ofensiva, né? Uma nova habilidade, ele vai se tornar incapaz de reduzir dano ou se tornar invulnerável por um turno. Essa skill não pode ser utilizada em um inimigo já afetado por ela, né? Até porque ela não tem cooldown. Senão tu iria ficar spamando isso no inimigo e ia matar ele muito rápido, por pouco custo. Então o cara não pode ficar invulnerável, né? Tu tá marcando o cara de forma absoluta. Se ele tentar ficar invulnerável, ele não vai poder ficar invulnerável, né? Então não faz nem sentido ele tentar. Vale ficar atento a isso, a não ser que algum outro aliado consiga deixar ele invulnerável, né? Então tu tá marcando ele, tu tá dando um daninho ali de cara, e um dano subsequente, que ele vai ser obrigado a tomar, porque ele não pode ficar invulnerável. Então tu tá marcando e tu vê que ele com certeza vai ser muito bom em times que querem marcar um inimigo e eliminar ele de cara, né? Os personagens que tem um dano bem brusco, um dano bem direto, né? Chama atenção pro Cursed Seal Jugo, que quer marcar o cara com aquele dano de 10 a cada turno e depois dar as skills dele que dá 45, né? Só que daí teria conflito de energia com azul. Tem que ver se valeria a pena, né? Mas vocês entenderam a ideia. Segundo skill dele, Leech Gap. Edo Tensei Takata dá alvo ao inimigo, roubando 15 de vida dele durante 2 turnos. Então ele vai roubar 15 no primeiro, 15 no segundo. Durante esse período, Speed Dodge, que é a skill de vulnerabilidade dele, vai durar 2 turnos, ao invés de 1, né, se utilizada. Por um turno, o inimigo-alvo é incapaz de reduzir dano ou se tornar invulnerável. Então essa skill garante ela mesma, né? Tu vai roubar 15 no primeiro e 15 no segundo, né? Não vai ter como ele ficar invulnerável e impedir esse efeito. Então é uma skill defensiva muito boa, porque tu vai se curar, e ofensiva também excelente, porque não tem o que o cara fazer, né? Ele vai levar esse roubo de vida. Aí o Speed Dodge dele é uma invulnerabilidade padrão, porém após essa skill, 2 turnos de invul, né? Por uma energia é realmente excelente, então normalmente tu vai querer usar esse combo. E a terceira skill dele tá no padrão dos outros Edo Tenseis ali, né? Jinchuriki e Edo Tensei. Custa 2 energias específicas, que são as que ele já usava antes, né? Que é vermelho e azul, Bloodline e Ninjutsu. Edo Tensei Takata faz com que um inimigo se torne incapaz de reduzir dano ou se tornar invulnerável por 4 turnos. O Takata e seu time vai se tornar, no caso Edo Tensei Takata Team, vai se tornar invulnerável por um turno e vai ganhar 15 pontos de defesa destrutível por 4 turnos. Essa skill se torna Wisdom Wolf Decay por 4 turnos após ser utilizada. Então segue o padrão, né, dos outros Edo Tensei, como eu falei. E vira uma skill que custa 2 energias aleatórias, né? Então bem dentro do padrão. É um efeito legal, né, cara? Tu protege o teu time inteiro e tu deixa um inimigo marcado, né? Então se o cara quiser se proteger de volta para tentar, digamos, pular um turno, não vai ser possível ele fazer isso com um dos seus personagens. Interessante. A skill dele de dano, a skill alternativa, né, por 4 turnos, custa 2 energias aleatórias, dá 20 de dano affliction em todos os inimigos e ela ignora invulnerabilidade. Então, basicamente tu vai levar esse dano aqui, né? É um personagem interessante, cara. Essa primeira skill dele é muito boa. Já dá pra dizer isso logo de cara. A segunda skill também é muito boa. Cara, a primeira e a segunda skill, e o fato da segunda skill melhorar o invul dele, né, também é bem interessante. Isso aqui já é um pouco mais situacional, mas quando tu usar vai ser feels good. E a versão alternativa é boa também. Então eu acho que tem uma tendência muito forte dele aparecer nesse meta. Muito forte mesmo, né? Vai ter times que vão encaixar com ele, que usem outros tipos de energia. Então é um dos personagens aí que eu deixaria marcado que vai fazer alguma aparição, né? Talvez não seja o negócio mais impactante do mundo, seja o melhor time, mas com certeza ele vai estar presente nesse metagame. Então
Então é isso aí, pessoal. Fechamos os personagens novos. Vai ter mais um vídeo falando sobre o Shinou, que é o personagem do Box of Bliss. E nessa semana vamos estar jogando umas partidas ladder aí para ver como é que tá o desenvolvimento do meta, né? Ver que time as pessoas estão utilizando, se tem algum combo que a gente possa descobrir, né? E criar algum time novo. Mas basicamente é isso. Valeu por acompanharem até aqui, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.